Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulos 3 e 4, os dois últimos dessa carta maravilhosa, a carta da alegria, meu irmão. A gente vê aqui toda a demonstração de fé em Paulo, toda a alegria que Paulo tem no Evangelho, meu irmão, e o quanto Paulo considera muito mais importante que nos dá a certeza da eternidade aqui, né? Finalmente, e Paulo fala, plena confiança em Cristo aqui. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Paulo tem cuidado com as ovelhas, tem cuidado com os irmãos, né? No meio daquela perseguição toda. Cuidado com os cães, pessoas malvadas, pessoas ruins, né? Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito Santo de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. E Paulo está dizendo aqui que para quem recebeu Cristo Jesus, a circuncisão é nada. A circuncisão é nada. O nascer de novo, a nova vida em Cristo é que é a verdadeira circuncisão, é a verdadeira aliança, através da graça salvífica que é dom de Deus cedida a nós sem merecermos nada, né? E Paulo vai falar aqui que, embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança. Por que Paulo fala isso? Do passado dele. Ele vai dizer assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro herdeu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja enquanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo achava que a lei era irrepreensível, Paulo achava que a lei poderia mudar alguma coisa, mas Jesus o chama por revelação, ele se converte, se torna um apóstolo diretivo, né? O maior divulgador do Evangelho, né? É interessante a gente observar que Paulo, ele fala, não tem vergonha de falar do passado dele, porque ele está plenamente certo e arrependido do que foi salvo por Cristo Jesus a partir da sua conversão. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ou seja, Paulo perdeu tudo por ele, meu irmão. Paulo era um homem próspero e um homem sem propriedade nenhuma, sem riqueza material nenhuma. E Paulo fala que o que para mim, que ele fala assim, para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que ele achava que era lucro, na verdade era perda, quando ele conheceu Cristo Jesus, né, meu irmão? E ele não se arrepende disso, muito pelo contrário. Cristo é o verdadeiro lucro, e ainda vai falar assim, eu considero as coisas que ele perdeu, né, como esterco para poder ganhar Cristo, ou seja, adubo, né? E ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, ou seja, a verdadeira justiça que procede de Deus vem mediante a fé em Cristo Jesus. Né? E ele vai falar assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, né? Ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar o alvo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. O objetivo de Paulo é converter e levar a palavra a quanto mais gente puder, melhor. Porque Paulo foi convertido por Jesus Cristo. Né? Paulo é o último apóstolo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui que a nossa recompensa é na eternidade, junto a Cristo Jesus. Né? E como podemos conhecer a Cristo Jesus? Podemos conhecer a Cristo Jesus lendo a Bíblia, entendendo, meditando na palavra dele, né? Na verdadeira transformação, que a palavra da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, ela é afiada. Se você lê a palavra e ela não te trouxer confronto, está lendo de forma errada. A palavra vai te confrontar, para te mudar, para te fazer olhar Cristo Jesus, e ela faz parte do processo de santificação. Estudarmos a palavra assim, a fim de sermos considerados
aperfeiçoados, e estaremos sempre em aperfeiçoamento. Nosso processo de santificação dura até a nossa ida para a eternidade, ou seja, a conversão dura a vida inteira. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio, chamado Celestial Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver essas coisas dessa forma. Se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente vamos de acordo com o que já alcançamos. Irmão, quer tirar sua dúvida? Tem alguma parte da sua vida, algum aspecto da sua vida, quer tirar sua dúvida? Quer saber a orientação? Procure ler a Bíblia. Leia. Procure ler, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, eu vou falar agora no final. Meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amado. E aí eu vou fazer as anotações, né? O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado no causa do Evangelho. Complemente meus demais colaboradores. Seus nomes estão no livro da vida, meu irmão. Então está aparecendo aqui que Evódia e Sintique estavam em algum conflito e haveria ali a mediação, né? Alegre-se no Senhor sempre. Novamente direi, alegre-se, sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em orações de súplicas e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus. Meu irmão, minha irmã, na hora de orar, não fique implorando. Converse com Deus. Ele sempre vai te ouvir. O Pai sempre te ouve. Entra no teu quarto, no teu canto. Quando Jesus fala, entra no teu quarto e ora assim, Pai Nosso, isso ele está falando da intimidade. Entra no teu quarto. Entra no quarto é o quê? Intimidade. E fale com o Pai e ore. Pai Nosso, ou seja, chamando de Deus de Pai. Quer intimidade maior do que essa? Declare para Ele o que você está precisando, o que você está sentindo. Com certeza. Você vai pedir um pedaço de carne, Ele pode te dar algo muito melhor do que carne para suprir a sua necessidade. Deus sempre vai nos dar algo melhor do que a gente pede. Deus, Ele não nos dá aquilo que queremos, mas aquilo que é bom para a gente, aquilo que necessitamos. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo isso posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que as necessidades, as agulhas não podem tirar a sua alegria do Espírito, que a sua alegria do Espírito não vem de você, vem da presença do Espírito Santo na sua vida, né, irmão? E tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, Deus fortalece você nos propósitos dele. Você não pode tudo pelo seu braço, mas Deus te dá capacidade de poder tudo nele, da vontade dele. A vontade dele sempre será feita na sua vida. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos estão comigo enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Meu irmão e minha irmã, desejo a vocês, depois a gente tem aqui a mensagem, uma reflexão profunda em qualquer circunstância, alegria, graça e paz, porque só é possível ter paz alcançando a graça